Olha, gente, a primeira entrevista coletiva do Luiz Castro como técnico do Grêmio teve de tudo. Se a gente pegar aqui e fazer um resumo, teve tática, teve empatia, teve explicação da maneira como ele vê futebol, de forma didática, teve polêmica, sim, e teve informação também. O Luiz Castro abertamente falando que o Grêmio procura um meia, um camisa 10. Então, é uma entrevista de quase uma hora em que o Luiz Castro ganha muitos elogios de todos aqueles que acompanharam a entrevista e, até por conta de tudo isso que ele falou, o vídeo aqui se propõe a olhar para o que foi a primeira manifestação, a primeira entrevista do Luiz Castro como técnico do Grêmio. Eu confesso para vocês que a melhor definição que eu vi da entrevista, ela partiu do Matheus Dávila. O Matheus Dávila, no canal A Dupla aqui no YouTube, um abraço para o Matheus, ele disse assim, olha, Luiz Castro muito preparado. E o Matheus ainda disse, a melhor entrevista de apresentação de técnico que eu acompanhei. Bom, a gente aqui no canal já tinha conversado sobre isso, né? Sobre quem é o Luiz Castro e como ele é, né? Que ele é um cara didático, que ele é um cara preparado, que tem método. E isso apareceu ali. Eu sei que já nesse ponto do vídeo deve ter alguém aí do outro lado dizendo isso não ganha jogo, isso não é garantia de nada. Bom, vamos lá, vamos por partes. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que o Luiz Castro de largada, ele já citou o Renato, o Everaldo, o Arthur, caras que são gigantes na história do Grêmio. Então ali foi um ato de empatia, né? Ele se conectando com o torcedor do Grêmio, dizendo, olha, eu estudei a história, eu sei onde eu estou pisando, eu estou fazendo o meu dever de casa, estou me conectando com vocês aqui, né? Ele poderia não fazer nada disso, poderia sentar ali e dizer, o Grêmio é um clube grande, ganhou 3 Libertadores e tal. Não, ele procurou saber, ele procurou citar nomes que fogem da obviedade. Porque seria muito fácil citar o Renato, citar o Arthur que está ali e deu. Ele citou o Everaldo. Quando ele cita o Everaldo, campeão do mundo com a seleção em 70, que virou estrela na bandeira do Grêmio, ele mostra que ele foi atrás de várias camadas, não ficou no raso. Bom, aí em vários momentos ele explicou sobre o contexto, a gente já tinha falado sobre isso aqui, né? O contexto para ele é muito importante, ele falou sobre isso, né? Que ele vai querer que o time dele jogue, que ele vai querer contratar, e esse é um conceito muito importante, né? Ele diz assim, olha, o segredo é agir sempre no mercado de transferências. O segredo é, saem 4, chegam 4, saem 3, chegam 3. É estar ativo no mercado de transferências. Portanto, o Grêmio do Luiz Castro vai se mexer. Até agora o Grêmio não se mexeu, mas ele deu a letra, vai se mexer. E ele disse assim, é óbvio que a gente vai procurar fazer mais com o elenco atual, né? E ele também foi muito claro em dizer assim, olha, não quero que saiam daqui entendendo que o Grêmio só vai competir se contratar. Não, o Grêmio tem que competir já com o que tem em casa. Então ele foi muito claro, ele não vendeu promessas, né? Ele foi muito direto com o torcedor do Grêmio. Aliás, comenta aqui embaixo o que te pareceu a entrevista do Luiz Castro, né? Gostou do que ouviu do Luiz Castro? Deixa o teu comentário aqui. Algumas outras coisas, ele foi perguntado, e acho que era óbvio que ele seria perguntado, e até demorou para que isso aparecesse na entrevista, por que ele deixou o Botafogo em 23? Né? E ele foi muito direto, muito transparente, e isso repercutiu na imprensa do Rio de Janeiro. Por que ele deixou o Botafogo naquele momento? E ele disse, olha, porque eu quis trabalhar com um dos maiores jogadores da história do futebol português, da história do futebol mundial, o Cristiano Ronaldo. Então a figura do Cristiano Ronaldo pesou naquele momento para que ele trocasse o Rio pela Arábia Saudita. E aí ele diz, olha, eu nunca fui processado por descumprir contrato, nenhuma linha, nada do contrato, né? E eu sou o senhor do meu destino e eu recebi a proposta, lembrei do meu início de carreira, quando eu estava na 4ª divisão, e fui para lá com o objetivo de trabalhar. Ele encarou de peito aberto a polêmica, tá? E respondeu bem, na minha opinião. Tá? E aí chega na parte em que ele fala da tática, e ele foi perguntado pelo Diego Torbes,
e também pelo Copete nessa linha, assim, né? Para o Diego Torres ele respondeu que ele é um treinador de reconstrução. Então ele mesmo se definiu como um treinador de reconstruir times, reconstruir momentos, ambientes. E nada mais é do que a missão dele no Grêmio, né? E ele, com o Copete, quando o Copete perguntou do comportamento, ele falou dos fundamentos do jogo, né? O tático, o técnico, né? E o psicológico também pesa, né? Então ele fala ali sobre as ideias dele. Então tem de tudo aí na entrevista, inclusive a informação. A Nicole Wick, um beijo para Nicole, ela mandou super bem na pergunta, né? Ela foi direta perguntando sobre o meia. O Luiz Castro deu uma desconversada, ficou sem jeito, deu uma risada, disse, não vou falar e tal, talvez a gente jogue sem o 10, posso falar, não posso falar, olhou pro Filipão, olhou pro Antônio Dutra Júnior e tal, ficou aquela coisa assim, aquele misterinho no ar, né? E depois ele disse, não, eu vou falar, nós vamos tentar, né? E no meio do caminho o Filipão falou, o 10 talvez seja o 14, pode jogar com a camisa 14, né? Enfim, ele deu uma informação ali, que mais à frente voltou a ser questionada, o Leonardo Boff, se eu não me engano, da Band, perguntou sobre isso. Eu vou perguntar de novo sobre o meia. Ele falou, nós temos nomes analisados aqui no plantel e nomes que estão mapeados fora. Ou seja, a primeira informação que o Luiz Castro dá como treinador do Grêmio o Grêmio procura um meia. Então, pode até haver a história de observar o Monsalve, observar o Cristaldo, mas ele está dizendo com todas as letras, o Grêmio procura um meia, o Grêmio procura um camisa 10. Essa é a primeira informação que o Luiz Castro passa como técnico do Grêmio. Eu dei informação aqui no canal que um dos primeiros pedidos foi buscar zagueiro, outros colegas já deram outras informações sobre isso, mas a primeira declaração pública, a primeira manifestação dele é procuramos um meia. Essa é a informação, esse é o fato, tá? A partir disso, quero conversar contigo aí do outro lado. Aliás, deixa o teu like agora já. Se o técnico chega e fala sobre isso numa entrevista, que é a entrevista de apresentação dele, o que eu posso imaginar é que tem algum tipo de conversa já em andamento. Porque anunciar isso sem ter nenhum tipo de conversa com nenhum jogador é inflacionar o mercado. Então, se essa declaração foi dada, primeiro com um tom ali meio de mistério para Nicole e depois de forma mais objetiva, em outro ponto da coletiva, é porque o Grêmio e o Luiz Castro eles já estão, no mínimo, conversando com um jogador, para não dizer que eles já estão encaminhando um acerto. Que jogador é esse? Se eu soubesse, eu teria feito um vídeo aqui, eu não sei qual é. Mas, a meu ver, fica muito claro isso. Essa é a minha leitura. Tá? A outra leitura, Luiz Castro sabe muito bem das dificuldades financeiras do Grêmio. Ele citou isso em 3 respostas. E eu já tinha dividido aqui com vocês que as condições financeiras que o Grêmio enfrenta, que o Grêmio tem hoje, foram colocadas por Luiz Castro quando da negociação. E ele trouxe isso à tona. E a entrevista dele é uma entrevista quase como alguns anos atrás isso era moda, né? Fazer como é que é quando uma empresa lança, né? Me fugiu o termo, mas colocar ali os princípios da empresa. Ele está colocando ali, quero ser protagonista, vamos potencializar esse elenco, vou olhar para jovens da base, o Grêmio tem tradição em lançar jogadores, os outros clubes sempre tiveram dinheiro e dá para competir sem dinheiro, a gente procura um meia, mas a gente procura fazer mais com o que tem aqui. Né? Ele está colocando as regras ali, né? Ele está colocando os detalhes. Né? Me fugiu aqui o conceito que é usado muito, né? Estava na moda, assim, né? E vou dizer, a entrevista do Luiz Castro, eu gostei da entrevista do Luiz Castro. Ele, em algum momento, ele fala assim, é uma relação de parceria com a imprensa, né? Ele demonstrou respeito para com a imprensa, né? E quando perguntado sobre treinos abertos, deu uma resposta óbvia, que todo mundo sabe. Não dá para abrir o treino, né? Vai mostrar a estratégia, isso aí em 2025, gente. É chover no molhado, né? Chover no molhado. Pois a primeira entrevista de Luiz Castro chama muito atenção, porque ela vem num contexto em que o Grêmio estava muito carente, segue sendo muito carente, de
de mais informação, de mais contexto, de mais camadas. E o técnico na largada já faz isso. Agora tem que ver o que o campo fala. Como o time do Luiz Castro vai jogar. Como vão ser os primeiros dias, os primeiros jogos. E antes disso, as primeiras negociações. Porque ele mesmo já disse, elas vão acontecer. Tá bem? Se tu chegou aqui e não é inscrito, te inscreve aí, ativa as notificações e deixa o teu like. Beleza? Até a próxima, gente. Tchau.